Tarde, pessoal. Vou esperar aí o Wilson, Marcelo, podem ligar a câmera. Bom, hoje estou aqui com muito prazer. Para mim é um prazer enorme poder moderar essa sessão do FormaMIB. Eu não preciso comentar muito, mas a gente está aqui hoje com dois grandes educadores, intensivistas e educadores de longa data. E é um prazer aí poder moderar a sessão junto com o Wilson, né? O Wilson me comentou agora que ele está se aposentando da sua função, mas foi supervisor do programa de residência da UFAM por muito tempo aí, e é um prazer tê-lo aqui, Wilson, para poder participar dessa sessão conosco. E a ideia é hoje a gente falar um pouquinho sobre disfunção de múltiplos órgãos, uma visão teórica, e depois a gente vai falar um pouquinho casos clínicos para discutir um pouco mais sobre a importância de entender o conceito e de ter uma visão longitudinal aí do paciente crítico no nosso dia a dia, né? Wilson, vou passar a palavra para você. Muito obrigado aos dois aí pela participação hoje. Obrigado, professor Bruno, um prazer imenso. Eu agradeço a honra do convite, estar com vocês aqui nesse dia. E então, vamos, sem muitas delongas, vamos começar o nosso tema, convidando então o professor Marcelo Parque. Professor Marcelo Parque, que é livre-docente da disciplina de emergências clínicas da USP e formador de diversos residentes país afora, né, que passaram pela Faculdade de Medicina da USP-HC. Professor, muito bem-vindo, obrigado, e estamos aguardando a sua palestra. Um abraço. Bom, boa tarde, pessoal. Vocês conseguem ver a minha tela agora? Ainda não, doutor. Preciso compartilhar novamente. Acho que agora sim, né? Perfeito. Vocês me ouvem bem? Está falhando muito? Estamos ouvindo bem, Marcelo. Ok. Gente, boa tarde. Meu nome é Marcelo. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o Wilson e o Bruno pelo convite, pela oportunidade. É sempre um prazer imenso discutir, trocar ideias e experiências sobre os pacientes graves, os pacientes críticos. E o tema que o Bruno e o Wilson pediram para conversar com vocês é a síndrome da disfunção de múltiplos órgãos. A síndrome da disfunção de múltiplos órgãos, posso dizer que é uma síndrome tanto quanto esquecida. Se a gente for parar para pensar agora nas UTIs que nós trabalhamos, foi passar paciente por paciente, posso dizer que uma boa parte, se não a maior parte dos pacientes, sindromicamente vão receber esse diagnóstico. E quando eu digo que é esquecida, lembrar que nem CID ela tem, ok? Bom, então eu não tenho nenhum conflito de interesse para declarar. Esses são os temas que eu queria passar, os tópicos que eu queria passar aqui com vocês. Ah, então, desde a história e definição, diagnóstico, epidemiologia e fisiopatologia, fala um pouco da evolução clínica e uma pincelada sobre a mortalidade, evidências que, na verdade, eu só vou citar tudo que vocês vêm discutindo com o tempo e o que vocês vão discutir mais para frente também. E concluir, tentar fechar um raciocínio com todos esses dados. Então, sobre a história e definição. O primeiro relato que a gente tem na literatura fazendo menção assim de que vários órgãos, sistemas falhavam ao mesmo tempo, foi essa descrição por um cirurgião chamado Nicholas Tilney, e data de 1973. Foram 18 pacientes submetidos à cirurgia de correção de uma rotura de aorta, dos quais 17 deles faleceram. Mas o mapa que o Dr. Tilney trouxe para a gente é exatamente esse que a gente está vendo. O tempo que se passava desde o evento, a rotura, e as disfunções que apareciam. Primeiro dos pulmões, depois do fígado, e aqui foi a média de tempo que eles apareciam. Nessa época, olha que interessante, o nome não foi síndrome da disfunção de múltiplos órgãos, mas sim uma síndrome de falha sistêmica sequencial. 2 anos depois, a gente teve mais um relato cirúrgico, o Dr. Arthur Bauer, a maior parte dos estudantes politraumatizados, e
boa parte deles vítimas de ferimentos militares. E uma coisa interessante é que ele coloca aqui para a gente, olha, um período de choque precedia o acontecimento. Múltiplas transfusões era muito comum. Sepse, secundária à infecção das feridas, também era algo bastante comum. E daí para diante, uma síndrome muito comum aparecia, como eu digo em fenótipo, em expressão clínica. E era de um catabolismo intenso, taquicardia, taquipneia. Isso persistia por algum tempo, com falência sequencial dos órgãos. E aqui ele diz para a gente que isso é uma cadeia que já parecia ser pré-determinada, que cada vez mais que o tempo passava, ou de cada paciente, conforme eles iam piorando, a cadeia se ligava, os seus elos se ligavam cada vez mais fortemente. Tá? Ok. O nome, sim, da disfunção de múltiplos órgãos apareceu pela primeira vez na literatura aqui em 1977, com o Dr. Eisner. Aqui ele reportou 42 pacientes no pós-operatório, alguns vítimas de trauma, no pós-operatório de consequências do trauma, onde 49% deles morreram com sepse, 40% deles tinham trauma, como já havia dito, e 11% sangramentos importantes. Aqui apareceu a primeira definição, que é a que a gente usa até hoje, por mais que ela se perca um pouco em meio aos novos guidelines que a gente tem, que é a falência de 2 ou mais órgãos. Esse é um conceito importante de a gente guardar na cabeça. Falência, disfunção de 2 ou mais órgãos, configura sindromicamente a síndrome da disfunção de múltiplos órgãos. Esses pacientes só se mantinham vivos por conta de intervenções. A média de tempo de duração das disfunções foi de 30,5 dias, mortalidade de 70%. E aqui tem uma frase bastante interessante, e conforme a gente foi evoluindo no cuidado aos pacientes, eles foram sobrevivendo mais tempo. E sobrevivendo a injúrias que antes não sobreviviam. Então, apareceu uma nova síndrome, que é essa que a gente vê hoje com disfuncionamento dos órgãos. E, sem dúvida nenhuma, tem uma importância tanto econômica, científica e social, que a gente vai ver o porquê desses, principalmente social, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Eu estou mostrando aqui para vocês o sepsis 1. A primeira definição de sepsis, de consenso que a gente tem na literatura, onde foi feito só por reunião de especialistas, sem nenhuma embasamento epidemiológico estatístico na definição. Mas aqui já se falava da disfunção de múltiplos órgãos sistêmicos. E aqui falava de presença de alterações funcionais dos órgãos, que a homeostasia não era permitida sem alguma intervenção. Veja que aqui não foi número de sistemas, por exemplo. Já em 2003, na definição do sepsis 2, que manteve basicamente o sepsis 1, aqui já se fazia uma sugestão de se fazer o diagnóstico de disfunções orgânicas usando o MODS Score, o Score MODS do professor Marshall, ou o SOFA, que a gente usa até hoje. Então, em termos de diagnóstico, existem vários scores descritos na literatura. Desde o MODS, que foi um dos primeiros que apareceu, até o SOFA, que acho que atualmente é o mais utilizado mesmo, e é o mais recomendado, inclusive, pelo Survival Sepsis Campaign. Essa que eu estou mostrando para vocês é a descrição do professor John Marshall do MODS. E o que eu queria deixar aqui bem visível são os sistemas que ele contempla: respiratório, renal, hepático, cardiovascular, hematológico e neurológico. E que quando a gente vai somando as disfunções desses órgãos, quando eles vão se acumulando, a chance do paciente morrer aumenta, o que é um tanto quanto intuitivo. Aqui só para falar um pouquinho do peso de cada um dos órgãos, onde a gente pode ver que aqui, basicamente, respiratório, renal, hematológico e sistema nervoso central têm pesos bem grandes na predição da chance desses pacientes falecerem e morrerem. Aqui é a área embaixo da curva do MODS, mas o que eu queria trazer agora é o SOFA. O SOFA ainda é o score mais utilizado. A gente está, acho que ainda talvez no final desse semestre a gente vai ter o SOFA 2.0, a revisão do SOFA, mas o SOFA ele foi validado pelo professor Jean Vincent em 1996, na primeira publicação. Ele me chamava, hoje, ele é conhecido como Sequential Organ Failure Assessment. Na época da sua criação, ele foi criado para sepsis.
Então, era Sepsis Organ Failure Assessment. Essa aqui que eu estou mostrando para vocês, já de 1998, é a validação do professor Jean-Louis Vincent, mas agora para qualquer, sim, desculpe, para qualquer causa da síndrome da disfunção de múltiplos órgãos. Eu queria que vocês vissem aqui que são as mesmas dimensões que o módulo já contemplava. Tá? Uma coisa importante para a gente ter também aqui, um pouquinho mais de 10%, quer dizer, dos 1.449 pacientes, 165 deles eram brasileiros, uma coisa importante para a gente também. E aqui está um pouco das causas de disfunção de múltiplos órgãos, a gente pode ver que é relativamente bem sortida. Bom, falando de epidemiologia, o que eu estou mostrando aqui que é o tempo de aparecimento. Então, a gente pode ver, isso aqui é uma casuística de pós-operatórios, tá? Que contempla também pacientes politraumatizados. Vejam que a gente começa a fazer o diagnóstico, ou se começou nessa casuística, por volta do terceiro dia, que é uma coisa interessante. 26% dos pacientes da casuística inteira tiveram a síndrome da disfunção de múltiplos órgãos. A casuística inteira contempla 600 pacientes. Aqui foi usado o score de Denver, que são 4 dimensões só, para fazer o diagnóstico. E uma coisa interessante também é que esse grupo também mostrou para a gente um mapa da proporção de quando aparecia e qual a gravidade que aparecia de qual dimensão do score de Denver. Então vejam que aqui a mais afetada foi cardiovascular, seguido aqui pela respiratória e renal. Cardiovascular, em geral, já começa a aparecer em torno do terceiro dia, primeiro que aparece, e seguido, já no dia seguinte, vem a renal respiratória. A gente vai voltar um pouquinho nesse mapa de aparecimento, porque acho que uma coisa que a gente tem que levar em conta é que é uma síndrome. Nem sendo uma síndrome, são várias causas. E, tanto quanto intuitivo, a gente pensar que, de acordo com a causa, o aparecimento das disfunções pode variar um pouco no tempo e no espaço. Em relação à sepsis, eu estou mostrando aqui isso para vocês, a professora Flávia Machado, que eu queria que chamar a atenção, que vejam só, no momento inicial da avaliação dos pacientes, eles já apontavam um SOFA de 8. Lembrar que das 6 dimensões do SOFA, cada dimensão a gente pode apontar de 0 a 4. 4 é a disfunção mais grave. Então, se eu tenho um paciente que na média, na mediana aqui no caso, e um grupo de pacientes, um grupo grande de pacientes, eles chegam já com uma mediana de 8 de SOFA, então, assim, eu posso pensar que eu tenho pelo menos 2 sistemas com falência grave. Essa é uma visão tanto quanto, não vou dizer otimista, mas diferente. É claro que a maior parte dos pacientes aparece com várias disfunções ao mesmo tempo. É claro que alguns predominam um, às vezes pode aparecer uma disfunção grave e não aparecer outras, mas isso não é o habitual. Então, habitual elas aparecerem juntas ou irem se somando. Então, saindo de um SOFA de 8, no momento do diagnóstico de sepsis desses pacientes aqui da corte da professora Paula Machado, boa parte dos doentes, para dizer a média dos doentes, já tinham diagnóstico sindrômico, além de sepsis e disfunção de múltiplos órgãos, acima da disfunção de múltiplos órgãos. Isso é um ponto interessante para a gente ter na mente também. Em relação à fisiopatologia, na década de 70, se acreditava muito que o choque e as disfunções orgânicas eram totalmente, desculpe, o choque era uma síndrome que era totalmente causada pelo desbalanço entre oferta e consumo de oxigênio, e que as disfunções orgânicas ocorriam pela falta de sangue e pela falta de oxigenação dos órgãos. E esse raciocínio de que, por exemplo, na sepse tinha uma infecção que levava a uma reação pulmonar sistêmica, que levava a disfunção de órgãos nessa época, depois com o choque, isso ia causar disfunção de múltiplos órgãos. Até que veio um grupo mexicano que mostrou uma situação bem interessante. Que os doentes com choque séptico, 71% deles tinham tido diagnóstico naquela época de sepse grave. E sepse grave, pelo sepsis 2 e pelo sepsis 1. 58% deles tiveram diagnóstico de sepse. Quer dizer, alguns doentes provavelmente pularam do diagnóstico de infecção já direto para choque séptico e disfunção de múltiplos órgãos. Então, apesar de a gente ter essa estrutura de que uma coisa vai levando a outra, nem sempre isso acontece na prática clínica. O doente ele pode ter uma infecção e aparece com várias disfunções orgânicas ao mesmo tempo. Tá? Bom, eu queria fazer uma pausa aqui só para fazer um ponto. Quando a gente fala de disfunções orgânicas, o SOPA, por exemplo, como eu disse, ele pontua de 0 a 4. 1 seria uma disfunção leve, 4 a disfunção mais grave.
Quando que eu começo a chamar de disfunção clinicamente significante para chamar de disfunção de múltiplos órgãos? Isso na literatura é muito confuso, assim como a própria síndrome é muito confusa. A boa parte dos autores contemplam só disfunções orgânicas, disfunções que necessitam de intervenção. Por exemplo, disfunção respiratória, que ele precisa de ventilação mecânica. Disfunção cardiovascular, que o doente precisa de vasopressor. E assim por diante. Do ponto de vista prático, à beira-leito, isso é um raciocínio que eu acho que ele faz a gente perder um pouco o alerta com os pacientes. Eu prefiro sempre pensar que quanto mais sensível o critério que eu estou usando para pensar que um paciente está piorando, que eu preciso prestar mais atenção nele, é melhor. Então, como já é confuso na literatura, eu penso e recomendo que a gente use o raciocínio de que disfunções leves devem ser contempladas. Tá bom? Bom, é o seguinte, eu tenho várias causas escritas na literatura das disfunções de múltiplos órgãos e vários mecanismos. Não existe um mecanismo claro, evidente e isolado para tudo. A causa mais comum dessas disfunções de múltiplos órgãos ainda são os doentes cirúrgicos, os grandes pós-operatórios. Sepse ficaria em segundo ou terceiro lugar junto com os politraumas, dependendo do país que está sendo levado em questão. Sepse, como a gente tem uma série de estudos em cima, eu vou apresentar uma teoria que é chamada teoria alostática ou teoria singeriana, escrita pela professora Evan Singer. Então, é uma teoria adaptativa. Eu vou já chegar no porquê que ela é chamada de teoria adaptativa. Estou mostrando para vocês o estudo do professor Emanuel Rivers. Lembrar que Emanuel Rivers ele randomizou os doentes que chegavam com sepse grave para aquela época ou choque séptico para dois grupos. Nenhum deles era um grupo de cuidado usual. O grupo controle dele tinha essas três intervenções: manter a PVC entre 8 e 12, a PAM pré-determinada e fluxo urinário pré-determinado. O grupo de intervenção fazia a mesma coisa e mantinha a saturação venosa central, ou seja, da capa superior com transição 4 acima de 70, se acreditando que boa parte dos doentes tinham como causa das disfunções orgânicas futuras a desbalanço entre oferta e consumo de oxigênio. Esses são os achados finais aqui do professor Emanuel Rivers. Teve uma redução de mortalidade, de risco absoluto de morte aos 60 dias de 22%, que é um impacto muito grande. Tá? Para um estudo hoje na medicina intensiva que visa diferenças de 3%, 1% de risco absoluto de mortalidade. Só que assim, o Rivers ele fazia todas as suas intervenções nas 6 primeiras horas. Não foi o primeiro estudo de intervenção hemodinâmica. O primeiro, historicamente, foi em pós-operatório do professor William Shoemaker na década de 70, mais especificamente em 1971, a publicação dele. Mas olha só, um pouco antes, em 1995, da apresentação do estudo do professor Rivers, a gente teve aqui o professor Luciano Gattinoni, falecido agora no ano passado, um dos ecléticos na medicina intensiva, que aqui estava na sua fase de estudar hemodinâmica. E o que ele mostrou para a gente foi o seguinte: aqui ele randomizou 3 grupos. Um grupo que ele passava um sonograms, só fazia as medidas. O outro grupo que ele passava um catéter artéria pulmonar, media a saturação venosa agora mista, ou seja, lá da artéria pulmonar, e mantinha acima de 70%. Um outro grupo que ele simplesmente subiu o índice cardíaco acima de 4,5 litros por minuto por metro quadrado, que é um número exageradamente alto e difícil de se obter nos doentes bem monitorizados. Vejam que a probabilidade de sobrevida foi igual nos 3 grupos. Um parênteses que eu devo fazer aqui, para deixar bem claro, é que mais ou menos 45% dos doentes aqui eram sépticos, os outros eram doentes, na sua maior parte, politraumatizados e cirúrgicos. Um ponto importante desse estudo é que a média para randomização foi de mais ou menos 72 horas depois do diagnóstico de choque. Então, o que o Rivers fazia nas 6 primeiras horas do diagnóstico de choque é que era feito depois de 72 horas. A questão de alguns meses antes da publicação do professor Gattinoni, a gente tem essa publicação britânica, da Michelle Hayes, que aqui 60% dos doentes eram sépticos, mas não todos. A intervenção dela era verificar se o dente passava o catéter artéria pulmonar, verificava se o dente era fluido responsivo, dando alíquotas de 50 a 500 ml de cristalóide para eles, e se o volume sistólico subisse em 10%, ela continuava dando volume, até que se atingisse um VO2 acima de 600 ml por metro quadrado, um VO2 acima de 170 e um índice cardíaco acima de 4,5 litros por minuto por metro quadrado. Um detalhe: se nenhuma dessas 3 variáveis, VO2, VO2 e índice cardíaco, tivesse sido atingida, e o doente não respondesse às alíquotas de volume,
ela ligava neutrópico, que no caso era do butanino, que se iniciava com 5 microgramas por minuto e ela subia até 200 microgramas por quilo minuto. Eu não falei errado, 200 minutos. A mediana foi de 26. Bom, do ponto de vista de produção, a mortalidade foi bem diferente dos grupos. Eu não trouxe a curva de probabilidade de sobrevida, mas vejam que assim, a mortalidade na UTI e no hospital foi muito maior do que a intervenção. Outro detalhe que eu acho que é importante a gente ter conhecimento, que do tempo do diagnóstico de choque até a randomização para as intervenções foram na média 48 horas. Desses 3 estudos que eu acabei de mostrar aqui para vocês, a gente tem que levar em conta uma coisa. Se a reanimação hemodinâmica faz diferença na sobrevida dos pacientes, provavelmente é no esquema que o professor Emanuel Rivers fez, quer dizer, nos primeiros momentos. Tá? Isso é só um ponto a mais. Se eu reanimar um paciente tardiamente, pelo professor Luciano Gatione, talvez não tenha grandes ganhos para esse paciente. Se eu deixar para reanimar tardio, mas com muita vontade, como é o caso aqui da doutora Michelle Reis, pode ser que eu prejudique meu paciente. Então, isso é uma coisa bem importante para a gente ter na cabeça e que a gente deve levar esse raciocínio para virar leite quando a gente vai cuidando leite com raciocínio da disfunção limite para os órgãos. Tá? No começo da década de 70, se achava que os órgãos falhavam por necrose, por morte celular. Mas, com o passar do tempo, a gente foi acumulando literatura para chegar a um ponto de que isso não existia. O que eu estou mostrando para vocês é uma das primeiras casuísticas, não, é a primeira casuística aqui do professor Richard Hotchkiss, de Minnesota, com 20 pacientes que morreram no UTI com choque séptico. Aqui, ele mostrou para a gente que 12 de 20 pacientes, por exemplo, tinham disfunção renal. O que era disfunção renal? A elevação aguda acima de 2,5 de creatina ou necessário de terapia substitutiva renal por conta de hipervolemia. Desses 12 pacientes, vejam que um paciente tinha necrose tubular aguda e um paciente tinha apoptose, né, de apoptose na microscopia óptica, com hematoxina eosina. Aqui é como eu mostro para vocês, uma revisão sistemática do professor, também falecido, professor Rinaldo Bellomo, mostrando para a gente que, olha, dos pacientes sépticos que evoluem com insuficiência renal, nos humanos, ele fez uma revisão sistemática de situações onde os doentes iam para necrópsia depois de morrer, ou tinha sido feita biópsia durante a fase aguda ou subaguda das sepsis. Então, vejam que aqui a ATN, a necrose tubular aguda, mais ou menos, um pouco menos de 10% dos doentes com insuficiência renal e sepsis tinham necrose tubular aguda. Nos primatas roedores, isso é um pouco maior. Então, aparentemente, os órgãos que funcionam mal, nessa época, que se acreditava que a necrose era a causa disso, esse raciocínio não batia com os achados. Mas vamos lá. Aí veio, acho que um dos caras mais importantes, que inclusive é o autor da teoria que eu estou apresentando para vocês, que é o professor Mervyn Singer. Aqui nessa casuística, ele biopsiou 28 pacientes que chegaram com choque séptico na UTI dele, lá em Londres, e ele media a função mitocondrial, com condições padronizadas de crescimento de oxigênio, temperatura, pressão. Tá? Então, o que eu queria mostrar para vocês? Que dos sépticos não sobreviventes, sépticos sobreviventes do controle, o complexo 1 e o complexo 4 da cadeia de fosforilação oxidativa, ela funcionava pior nos sépticos que faleceram do que nos sépticos que não morreram e no grupo controle. Então, aqui as coisas começam a fazer um pouco mais de sentido. Eu tenho um diagnóstico, eu tenho um paciente, desculpe, que evolui com paciente da disfunção de múltiplos órgãos, com qualquer falência orgânica. Se eu for procurar a lesão anatômica, eu não vou achar. Ou, desculpe, a chance de eu achar é pequena. Mas a casinha de força das células funciona mal, que foi o que o professor Mervyn Singer mostrou para a gente nessa casuística. Mais ainda, isso aqui é um experimento britânico com timócetos de coelho, para mostrar que nós, os mamíferos no geral, a gente tem um sistema de priorização de gasto energético. Por que eu estou falando isso? Se eu tenho uma situação que o fornecimento de energia intracelular é reduzido, a célula vai priorizar o que é melhor para ela, ou seja, se manter viva. E vai esquecer um pouco do que acontece em volta, ou seja, o tecido, o órgão, o sistema. Então, olha só o que foi feito aqui nesse experimento.
foi feito um bloqueio da cadeia de fosforilação oxidativa com o mixotiazol. Aqui, nesse processo de atividade, na verdade, é síntese de RNA mensageiro. Para quê? Nessa curva aqui em cima, para a bomba de sódio e potássio de parede. Nessa curva aqui embaixo, para a síntese proteica. No caso, anticorpos, que é a grande função dos timócitos, que é o tecido que sendo levado em conta. Olha, presta atenção que isso aqui é uma escala logarítmica. Então, essa queda que parece pouca não foi tão pouca assim, foi grande. Mas conforme a gente vai bloqueando a produção de energia no intracelular, veja que cai a síntese de RNA mensageiro para bomba de sódio e potássio, mas desmorona da síntese de anticorpos. Então, qual foi o raciocínio do grupo? Bom, o timócito, para se manter vivo, se ele parar de produzir bomba de sódio e potássio de parede, ou se elas pararem de funcionar direito, vai começar um influxo muito grande de sódio e água por conta do poder osmótico, ela vai ficar com defeito ao romper e perder a sua vida, perder a função dela. Já a síntese proteica, a síntese de anticorpos, isso não traz benefício para a célula propriamente dita. Então, seria um pensamento um tanto quanto egocêntrico do ponto de vista celular mamífero aqui. Economizar a energia para os processos vitais para a célula e deixar o sistema de lado. Isso cai muito bem com todo o raciocínio que é apresentado agora nessa teoria do professor Mervyn Singer. A gente não tem necrose. Tem a casa de força celular, que é a mitocôndria, que funciona mal com produção de energia baixa. Em sendo a produção de energia baixa, as células dos tecidos diversos começam a se manter vivas, mas não funcionar para o sistema. Então, em vez de disfunção nervoso central, vem a disfunção respiratória, a disfunção tiroidiana da doença tiroidiana do doente crítico. Um grande exemplo que eu acho que a gente tem que ter em mente é que, por exemplo, nos pulmões, um grupamento celular que gasta muita energia são os pneumócitos tipo 2 para manter a produção de surfactante e manter a estabilidade alveolar. Uma vez que eles não têm energia, os pneumócitos não têm energia para manter essa síntese, diminui a produção de surfactante, começa a aparecer a estabilidade alveolar e a atelectasia aqui, colapso ali e assim por diante. Então, aquilo que a gente culpa às vezes só o dente ficar deitado na mesma posição, ele perder a estabilidade alveolar, talvez tenha alguma coisa a mais acima disso. Bom, ainda para completar esse raciocínio, mais um estudo experimental com camundongos eu estou mostrando aqui para vocês. Olha que interessante. Aqui foi usado o H2S. O H2S é um bloqueador gasoso do complexo 4 da cadeia de fosforilação oxidativa. Não só gasoso, como de alta afinidade e irreversível, o que faz, do ponto de vista experimental, uma substância bem interessante para se testar a inibição da função mitocondrial. E foi o que esse grupo fez. Colocou os animais numa camada metabólica, aqui em preto está a produção de CO2, e em cinza consumo de oxigênio. Veja que como era esse aqui foi o padrão para fazer as outras misturações, a produção aqui era 100%, desculpa, a função aqui era 100%. 5 minutos depois já desmoronou, de exposição ao gás, perdão, já desmoronou a produção de CO2 e caiu a produção de oxigênio. 6 horas depois, a produção de CO2 ela desmoronou e o consumo de oxigênio também. Depois que se tira o gás, eles tendem a recuperar. Junto com isso, vamos lembrar que assim, o conceito de rendimento, que, por exemplo, um monitor de computador tem um rendimento em torno de 30%, o que quer dizer isso? Toda a energia que eu forneço para um monitor de computador, 30% da energia é usada para produzir a imagem que a gente está vendo ali. Os outros 70% são perdidos como entropia. A maior parte dessa entropia é calor. Então, olha só que interessante. Em paralelo a esse gráfico aqui do quadrante superior esquerdo, vamos para esse gráfico do quadrante superior direito. Aqui, com o passar do tempo, nessas 6 primeiras horas, equivalente aqui ao da produção de CO2 e consumo de oxigênio, vejam que a temperatura dos animais, que normalmente fica entre 38,5 e 39, ela foi caindo, 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 caindo. 6 horas depois estava em torno de 15 graus. O que isso está mostrando para a gente? Que a função de produzir energia das mitocôndrias foi perdida. Nosso rendimento mitocondrial, contando o metabolismo intramitocondrial e extramitocondrial intracelular, ele roda na casa dos 60%. Esses 40% de entropia, na verdade, boa parte é perdido perdida, entre aspas, como calor. Mas esse calor que a gente perde e mantém a gente quente é feito para manter outras funções, entre elas enzimáticas, por exemplo. Então, talvez, se a gente for pensar friamente, ou melhor ainda, profundamente, a nosso rendimento é maior do que 60% que o professor Guyton trouxe para a gente. Mas onde eu queria chegar com esse gráfico que eu estou mostrando para vocês? Vejam que aqui foi provocada uma disfunção celular e esses animais com hipotermia.
E aí vamos fazer um paralelismo. Toda vez que a gente recebe um paciente séptico, por exemplo, com síndrome de disfunção de múltiplos órgãos, e ele chega hipotérmico, a gente já tem uma monta de literatura bem consistente que os doentes que chegam hipotérmicos morrem mais do que os doentes que chegam hipertérmicos. Os doentes que fazem temperaturas altas, por mais que isso preocupe a gente, é um motivo até de triar esse paciente como um menos grave em relação àquele paciente que chega hipotérmico. Então, será que a gente não poderia pensar que esses pacientes que chegam hipotérmicos, com síndrome de disfunção dos órgãos, por infecção, por exemplo, uma pneumonia, já não tem um grau de disfunção celular tão importante que eles não conseguem produzir calor para se manterem aquecidos? Isso é uma coisa para a gente ter em mente. Não sei se é isso, mas a gravidade está expressa e talvez isso explique o acontecimento. O mais importante é saber que esse dente é extremamente grave. Bom, aqui eu estou mostrando FACT, um estudo do grupo AIDS Network. Foram 1.000 pacientes randomizados na randomização fatorial. Estou mostrando só o fatorial balanço hídrico. O balanço hídrico mais liberal e o balanço hídrico mais restritivo. O que eu queria mostrar? Que eles buscavam nos pacientes uma PVC, para quem tinha catéter venoso central, de 6, ou uma pressão de oclusão da artéria pulmonar em torno de 8. Para isso, eles faziam um diurético contínuo e só suspendiam o diurético se os pacientes chegassem a ter uma creatinina acima de 3 e estivessem oligoanúricos. Existe um porém, né? Eles só começavam a fazer diurético se a pressão arterial média dos pacientes fosse maior ou igual a 60 milímetros de mercúrio e se tivesse 12 horas sem receber volume por hipotensão ou vasopressor. Hoje, acho que boa parte do serviço nem respeita mais o vasopressor. Se precisar dar diurético, a gente dá diurético e vai para frente. Mas o que eu queria trazer do FACT? O FACT foi um estudo que deixou bem claro para a gente o seguinte, que eles faziam essas intervenções de balanço negativo independente do nível do lactato, independente da saturação venosa. Eles simplesmente faziam. Nos resultados, algumas coisas são bem interessantes. Olha que a mortalidade, apesar de ter sido no que quadrado aqui igual, houve um sinal aqui de 3% de aumento, de incremento na mortalidade no grupo que fez o balanço positivo. Mais ainda, tempo livre de ventilação mecânica foi maior nos pacientes que fizeram balanço mais neutro. Tempo livre de UTI foi maior nos pacientes que fizeram balanço mais neutro. Aí, quando a gente pega as outras disfunções, veja que interessante. Tempo livre de disfunção cardiovascular foi maior no grupo que recebeu volume. Então, aqui a gente podia parar para fazer um raciocínio. Acho que, na média, a gente fica bem feliz quando tem um paciente precisando de vasopressor, noradrenalina, a gente faz uma alíquota de volume e reduz a dose da noradrenalina. Acho que esse é um motivo intrínseco e intuitivo de felicidade. Mas olha só o raciocínio que esse estudo trouxe para a gente. Quando eu faço essa intervenção de dar volume para tirar a noradrenalina, melhora a função cardiovascular. Mas o doente fica mais tempo entubado, pelo menos os doentes com insuficiência respiratória, e mais tempo na UTI. Então, é um raciocínio que a gente precisa sempre se questionar se vale a pena pensar dessa forma. Marcelo, posso só pedir um favor, Marcelo, antes de continuar? Diga. Se puder só aproximar um pouquinho o microfone, eu estou ouvindo bem, mas algumas pessoas estão um pouquinho mais. Oh, perdão. Fica melhor assim, gente? Ficou, tá ótimo. Tá, desculpe então, perdão. Então, assim, um ponto que eu não mostrei aqui é que 50 pacientes no grupo balanço hídrico mais baixo precisaram de terapia substitutiva renal e 75 no grupo com balanço hídrico liberal precisaram. Aqui é um outro raciocínio. Sempre que a gente tem um doente que está volendo oligúrico, às vezes o primeiro raciocínio que passa na cabeça é vamos dar volume para ele. Talvez esse raciocínio deva ser pesado antes dele ser efetuado, porque aqui a principal causa de necessidade de terapia substitutiva renal foi excesso de fluidos, sobrecarga de fluidos. Ou seja, os doentes que fizeram balanço menos negativo precisaram dialisar menos. Isso é uma coisa bastante importante a gente pensar, Beraldo, tá bom? Bom, essa teoria que eu apresentei aqui para vocês é a teoria do professor Marvin Singer, que se quem quiser levantar esse texto editorial do professor Marvin Singer do Lancet, ele é livre pelo acesso na internet. Toda a história que eu contei está aqui. E o que ele diz para a gente? Então, que a síndrome da disfunção de múltiplos órgãos é uma adaptação a uma injúria ao nosso corpo, que ele põe como uma síndrome inflamatória sistêmica mais grave. Lembrar que síndrome de reação inflamatória sistêmica, apesar de trazer a primeira ideia de que
a infecção que está causando isso é um processo comum a todas as injúrias que o nosso corpo sofre, desde o politrauma, um choque cardiogênico, pós-infarto, o choque hipovolêmico e assim por diante. Bom, vamos lá. Em relação à evolução clínica, assim, nem todos os órgãos começam a falar ao mesmo tempo. Isso aqui é um texto de revisão do professor Richard Hotchkiss, mostrando para a gente que nos dentes sépticos, na média, pelo menos, o choque vem primeiro, depois e a lesão pulmonar com um pouco de hipoxemia. Depois vem a ligúria, depois vem a hipoxemia mais grave e, por último, vem a disfunção do sistema nervoso central. Isso realmente parece com o que a gente vê à beira-leito. Às vezes a gente é chocado, mas com nenhuma encefalopatia, passadas 12, 24 horas, começa a ficar confuso, agitado, sonolento, e aí por diante. E é claro que nesses dois extremos vão aparecendo outras disfunções, que não necessariamente, eu estou falando que disfunção do sistema nervoso central é extremo pelo tempo, mas às vezes ela pode aparecer primeiro. Tem gente que ficam confusos e sonolentos para depois aparecerem outras disfunções. Então, esse é um mapa que não é muito certo. Essa casuística da validação do MODS, desculpe, do SOFA, do professor Jean Vincent, o que eu queria mostrar é o seguinte, olha só, ele trouxe para a gente aqui um mapa de gravidade de disfunções totais, o SOFA total, até o 10º dia dos pacientes. Olhando por aqui, o que a gente leva de recados? Quem chega com mais disfunções tem uma mortalidade maior, perfeito. E tem outro que é essa barra mais escura. Essa barra rachurada são doenças que sobreviveram, perdão, não deixei isso claro no começo. Mas veja, parece que não muda nada até o 10º dia. Mas essa linha que vem aqui por trás é dos pacientes que estavam sendo contemplados. O que aconteceu? Os doentes mais graves que foram morrendo, os doentes mais leves que foram tendo alta da UTI, foram decaindo. Então, os doentes que ficaram na UTI tiveram realmente umas disfunções parecidas. Isso é interessante, parece uma monotonia. Essa casuística é uma casuística aqui do Hospital das Clínicas. São 170 pacientes com choque séptico, 30 deles morreram. E veja que interessante. Todos esses pacientes ficaram 5 dias na UTI. Os que saíram antes de 5 dias ou morreram antes de 5 dias foram excluídos aqui. Vejam que a mediana do SOFA total dos sobreviventes ela é mais baixa que a mediana dos não sobreviventes. E dos pacientes que sobreviveram, além de ter o SOFA mais baixo, ele tem uma leve tendência de decaimento. Quando eu digo leve tendência, o SOFA tem um problema. Ele é um score ordinal discreto. 0, 1, 2, 3, 4. Então, se as plaquetas variam, por exemplo, de 200 para 170, pode ser que não apareça aqui. Né? Ok. Mas onde eu queria chegar? O grupo de não sobreviventes chegaram com disfunções mais graves e não melhoraram. Então, aqui fica um recado que vale para todas as disfunções. Equilíbrio ácido básico, lactato. Não melhorar é igual a piorar. Então, aquele raciocínio, pelo menos o doente não piorou, a gente precisa tomar cuidado com isso. Tá? Doentes que vão melhorar, eles melhoram. Quando a gente decompõe esse SOFA nas 3 dimensões, veja a dimensão neurológica, os doentes sobreviventes só melhoram. Dos doentes que faleceram, só pioraram. Da disfunção hematológica, olha que interessante, dos sobreviventes, eles vão piorando da contagem plaquetária até o 3º, 4º dia, aí eles começam a melhorar. Isso é bem comum a gente presenciar nos doentes com disfunção de múltiplos órgãos. Eles já chegam meio plaquetopênicos alguns vezes e vão caindo as plaquetas. A gente começa a se preocupar com heparina, etc., mas às vezes é só questão de um tempo para as coisas se acertarem no indivíduo. Do ponto de vista hepático, já é um pouco mais monótono. Quem chega mal vai mal até o final, quem chega bem vai bem até o final. Do ponto de vista renal, vejam que apesar de melhorar um pouco no primeiro dia, todo mundo dá uma piorada. Depois quem vai melhorar, melhora mesmo. Tá? Do ponto de vista cardiovascular, a mesma uma
A gente caiu aqui a transmissão, foi? Doutor, precisa compartilhar novamente. Ah, tá. Caiu e Mas voltou ficou agora. muito tempo fora? Ficou Não, muito foi tempo acho que um fora, Bruno? minutinho. Um minutinho apenas. No... Tá mostrando a evolução das disfunções, já estava no cardiovascular. Ah, tá bom. Deixa eu voltar atrás aqui. Deixa eu compartilhar, eu já vou voltar atrás, tá? Então, gente, desculpa. Tá Pronto, no estamos. cardiovascular, né? Isso. Bom, vocês estão vendo aí o compartilhamento, né? Sim, sim. Perfeito. Então, assim, do ponto de vista cardiovascular e respiratório, a gente tem uma piora inicial dos dois grupos, aí todo mundo melhora, tá? E a mesma coisa respiratória que eu já tinha dito. Então, assim, o fato de melhorar ou piorar, é claro que dá um sinal positivo e negativo para os pacientes e para a gente que está acompanhando os pacientes, mas a gente precisa tomar um certo cuidado com a interpretação disso, porque às vezes o motivo da injúria talvez seja mais importante do que essas oscilações para melhora e piora, principalmente do primeiro até o terceiro dia. Ah, uma coisa que já é fato e descrita, não só para disfunções múltiplos órgãos no conjunto, como para disfunções isoladas, é que alguns pacientes, eles começam, por exemplo, a melhorar a função renal, de repente eles pioram. Começam a melhorar o sistema cardiovascular, de repente volta vasopressor, sobe vasopressor. Os doentes politraumatizados. Vejam que até o quarto, quinto dia, ah, tanto os sobreviventes quanto os não sobreviventes, eles da sinalização inflamatória, eles melhoram. Só que daí, esse grupo de bola aberta, eles começam a piorar de novo e começam a aparecer as disfunções. Essas disfunções são expressas em vários sistemas. Pode ser sistema nervoso, cardiovascular, etc, etc. Mas o fato é o seguinte, esses doentes são chamados os doentes com disfunções de múltiplos órgãos tardia, que é o L de Late. Vejam que a letalidade, a mortalidade é muito maior deles. Então, onde eu estou querendo chegar? O mapa de piora das disfunções nem sempre ele é tão compreensível, nem sempre a gente sabe o que vai acontecer assim que vê o paciente. Às vezes os doentes pioram simplesmente porque pioraram. Não porque a gente deixou de fazer alguma coisa, e muito menos que se a gente fizer alguma coisa vai fazer diferença para esse paciente, tá bom? Outro lugar que isso é bem caracterizado é para a disfunção renal. Os doentes que chegam com disfunção renal grave e precisam de terapia substitutiva renal e não melhoram, têm uma mortalidade muito alta. Os doentes que chegam com disfunção renal não precisam de terapia substitutiva no início, pioram, desculpe, melhoram, depois voltam a piorar e precisam de terapia substitutiva, a mortalidade é tão alta quanto os que já chegam com disfunções mais graves no começo. Um mapa parecido com esse que eu estou mostrando aqui para vocês. Tá? Bom, em relação à mortalidade, aqui eu trouxe só uma bases aqui do professor Eliezer, e olha só, choque séptico aqui ficou com uma mortalidade em torno de 50%. Isso aqui é em nível já internacional, tem a casuística aqui do professor Gattinoni sobre vida em 6 meses, em torno de 40%. Isso aqui é o CATS, o estudo que comparou adrenalina versus NOR versus ribobutamina dos franceses no choque séptico, sobrevida de 50% dos pacientes. Michelle Reis, que eu mostrei para vocês, em torno de 50% no grupo, no grupo tratamento, e aqui mais ou menos 30% de mortalidade no grupo controle. Esse aqui é o estudo do professor Christophe Zonot, sobre terapia substitutiva renal contínua versus intermitente, mostrando uma probabilidade de sobrevida bastante, vamos dizer assim, chamativa de atenção, aqui em torno de 30% em 2 meses dos pacientes. Onde eu quis chegar com isso? E só, desculpa, que a casuística do estudo do professor Jalianani de corticóide em choque séptico também aqui em torno de 50% de mortalidade. A mortalidade dos pacientes é muito alta, tá bom? Bom, esse aqui é um texto de revisão da RBTI sobre doença crítica crônica. Por que eu pus esse assunto aqui? Porque muitos desses doentes com disfunções orgânicas, na fase aguda, essas disfunções vão persistir. E fenotipicamente, esses pacientes vão se transformar em críticos crônicos, tá? Que não tiveram a resolução aí das disfunções num período curto de tempo. E quando que isso acontece? Acho que logo, logo o Bruno e o Gabriel vão ter
algumas respostas a mais para ela, já tem, né, algumas respostas a mais para a gente, mas, por exemplo, aqui na Austrália, em torno do 10º dia, acontece de os preditores de morte na fase aguda dos pacientes críticos eles perdem essa capacidade super acurada super acurada não, relativamente acurada de predizer a morte deles, eles passam o bastão para as características prévias dos doentes. Então, assim, quem é o doente passa a ser mais importante que a doença aguda. Essa talvez seja a transição para essa síndrome do doente crítico crônico, da persistência de disfunções orgânicas. É claro que isso varia muito de situação para situação. Isso aqui é a média dos doentes, 10 dias na Austrália. Na cirurgia cardíaca, por exemplo, salvo engano, eram 24 dias, eram acima de 20 dias. Tá? Bom, eu estou falando disso porque a doença crítica crônica, muitas vezes, é um contínuo aí da síndrome da disfunção de múltiplos órgãos. E assim, e do ponto de vista de qualidade de vida? O que eu estou mostrando aqui é o SF-36, de uma casuística que é alemã austríaca. O que eu queria mostrar aqui é o seguinte: aqui em branco são os doentes que evoluem com disfunção de múltiplos órgãos. Essa linha preta aqui no fundo é a média da população. Do ponto de vista prático, aqui à esquerda da gente, a gente tem os domínios físicos, e à direita, para quem está olhando para esse slide, os domínios mentais. O que eu queria dizer aqui é que vejam que os domínios físicos eles ficam bem abaixo da população, isso na média de 8 meses a 1 ano depois da alta da UTI. Já os domínios mentais, eles melhoram bastante. Ponto final que eu queria deixar de recado com essa figura que eu estou mostrando. A síndrome da disfunção de múltiplos órgãos é uma doença que vem e vai embora. Ela vem, a maior parte das vezes deixa sequelas, algumas que são difíceis a gente perceber, só na esfera cognitiva, por exemplo, a gente vai perceber, mas que são limitantes para os doentes. E de uma forma interessante, apesar de eu ter passado essa imagem negativa, boa parte dos doentes, principalmente os idosos, eles se acham melhor depois que sobreviveram à síndrome da disfunção de múltiplos órgãos do que eles eram antes da ocorrência. Isso é uma coisa bastante interessante. Bom, tá bom. Isso aqui é a conclusão desses autores, que eu acho que é bem importante. Eu só vou repetir, porque eu acho que para o nosso dia a dia vale mesmo a gente ter isso em mente. A síndrome da disfunção de múltiplos órgãos não é uma síndrome ilesa. Não é que ela vai embora e o dente vai voltar a ser o que ele era. Por parte pequena das vezes isso pode acontecer, mas a maior parte das vezes sequelas ficarão, tá bom? Bom, então isso aqui é só uma tradução grosseira desse momento que a gente fez até agora. A disfunção de múltiplos órgãos não é um evento isolado e fugaz da vida do paciente. É uma síndrome devastadora, com uma mortalidade super alta, tá? Em um curto prazo de tempo. E a doença de base deve ser levada em conta sempre que a gente vai pensar nas conversas com os familiares, com o paciente, mas as presenças Só caiu a conexão. A gente vai só esperar um dos minutinhos ver se dá para reconectar, senão a gente continua com a parte dos casos clínicos. Eu acho que ele já estava chegando perto do final. Tá bom. Ele vai tentar reconectar. Se não, só 2 minutinhos, a gente já continua. Tá bom?
Ah, deu certo. Eu conectei com meu celular para ver se fica melhor agora. É, Já vocês, onde que parou, hein, Bruno? estava no slide de. Estava concluindo aí depois da parte de doença crítica crônica, no slide de fechamento, assim, não sei se já estava. Tá bom, já tinha falado de qualidade de vida, né? Isso. Uhum. Tá bom, perfeito. Então, Aí mesmo, né? No slide seguinte. bom, então, só para, desculpa, trazer de novo, me perdoe, gente, aí pela desconexão, mas só para trazer de novo o raciocínio de que a síndrome da disfunção de múltiplos órgãos não é um evento isolado na vida de um paciente. Boa parte das vezes é um evento marcante. Para alguns pacientes piora para a qualidade de vida física, para outros piora a qualidade física, melhora a mental, e para alguns saem lesos, que são a minoria, tá? Bom, evidências no suporte, queria trazer esse editorial do professor Mervyn Singer, que é o primeiro, a gente não deve atrapalhar o doente, que às vezes não é uma coisa muito fácil de fazer. Então, cuidar bem dos pacientes é o mínimo que a gente pode fazer por eles nesse momento. Isso aqui é um mapa rápido de evidências que a gente tem para cuidar de um doente crítico crônico. E acho que um detalhe vocês já viram boa parte e vão ver em outros encontros aí. Então, opa. Primeira coisa, paciência, né, gente? Às vezes os dentes demoram para melhorar. Uma conversa aberta com o paciente, com a família nesse momento, eles terem plena noção que, seja lá onde esse paciente estiver, realmente a chance de morte ela existe, que a gente está preocupado com a melhora dele e não só de sobrevida, melhora com qualidade de vida também. Assim, controle otimizado de sintomas, pensando realmente como se fosse um cuidado paliativo. Lembrar que cuidado paliativo não é cuidado para a morte. Cuidado paliativo é a essência do profissional de saúde, de conhecimento profissional de saúde. E aqui, mais uma vez, conversa aberta com a família. Do ponto de vista neurológico, tentar deixar o dente sempre o mais desperto possível. Do ponto de vista respiratório, tentar deixar os dentes sempre o máximo possível em ventilação espontânea, dependendo do mínimo possível de ventilação. É, bom, para qualquer guia de perfusão, hoje, investimento capilar acho que é o mais adequado, barato, simples que a gente tem para usar. Do ponto de vista metabólico, evitar ficar fazendo balanço positivo. É, terapia substitutiva renal, que a gente já passou por são agora 13 estudos randomizados, né? E aquela ideia de que quanto mais cedo a gente começar a terapia substitutiva, melhor para os pacientes. Quanto mais tarde ficar, é seguro para eles. Não posso dizer que é melhor, mas é seguro para eles. Menos intervenções, né? Bom, controle glicêmico também não é um negócio que precisa ser hoje tão exacerbado. Em relação à nutrição, às vezes a gente fica preocupado, tem que dar comida cedo para os pacientes. Lembrar que hoje, com as disfunções instaladas, assim, se eu tiver 20, 80% aí do gasto energético e repouso do paciente, principalmente nos primeiros dias, isso realmente não tem grandes impactos na sobrevida deles. Quanto menor a carga nitrogenada nos primeiros dias, talvez menor a carga de disfunções que esses doentes vão ter, talvez até melhor a sobrevida. Não preciso ficar transfundindo o doente para manter hemoglobinas altas. Tem pacientes que toleram hemoglobina abaixo de 7 sem nenhum grande problema. Mas ter o número 7 na cabeça, depois do estudo dos canadenses, do professor Paul Ribera, alguma coisa interessante. Plaquetas. É, se eu for monitorizar, não preciso ficar transfundindo para tudo. Só lembrar que procedimentos, talvez manter acima de 50 mil, isso associado a um menor número de intercorrências. Do ponto de vista microbiológico, são doentes que têm alguma certa dificuldade da recuperação funcional energética. E lembrar que os antibióticos atrasam essa recuperação. Atrasam aí, por exemplo, a biogênese mitocondrial. Então, assim, evitar antibiótico desnecessário e precoce. E também tomar cuidado para evitar antibióticos tardios, né? Em relação às profilaxias, lesão por pressão. Essa é uma das principais para a gente tomar cuidado, né? Lembrar que a incidência no mundo de lesões por pressão é em torno de 17%. No mundo desenvolvido, o mais comum é no nariz. Mas a gente precisa tomar cuidado. Isso é uma injúria a mais que os dentes não precisam ter. Bom,
tanto TEV quanto sangramento gastrointestinal, a gente tem evidências relativamente frouxas que permitem que a gente, em algum momento, se precisar deixar o paciente sem, isso não vai ser nenhum pecado, tá bom? Então, concluindo, o que é a síndrome da disfunção de múltiplos órgãos? É uma síndrome esquecida, que não tem CID. Ela é caracterizada pela disfunção de dois ou mais sistemas concomitantes. Quando digo concomitantes, eles não precisam começar ao mesmo tempo. Basta se somarem em algum momento vertical no tempo. É uma síndrome complexa. Ela tem uma mortalidade super alta. É claro que depende da causa dela, da internação, né? Talvez seja algo positivo, seja algo protetor, se a gente for levar em conta a teoria alostática do professor Marvin Singer. Não existe nenhuma intervenção eficaz. A gente só precisa tomar cuidado para não ficar foito para intervir num doente que ele precisa de tempo. Os limites que a gente tem para intervir devem ser infrafisiológicos. Manter um doente um crítico crônico, um doente com disfunção de múltiplos órgãos, mesmo que seja na fase aguda, nos limites fisiológicos, pode ser algo muito arriscado para eles, tá? Porque depende de intervenções. E sempre, sempre considerar possíveis sequelas. E sempre, sempre pensar na reabilitação mais precoce possível desses pacientes. Então, gente, é isso que eu tinha aqui para falar, tá bom? Obrigado, professor Marcelo. Agradeço a excelente palestra que o senhor nos brindou. Eu não sei se vamos abrir para alguma pergunta, doutor Bruno, para a A plateia. gente tem. O pessoal pode fazer perguntas aí no Perguntas e Respostas. Marcelo, se tiver um tempinho, podemos aproveitar e fazer umas perguntas. Se precisar sair aí, eu sei que você pode precisar, você avisa a gente. Não dá para ficar assim. Tá bom. Bom, acho que é uma aula que para a gente assim, fica. Tem muitas ideias aí que passaram, né, na apresentação. Eu acho que algumas dúvidas que a gente tem, né? A gente, como intensivista, né? A gente tem a possibilidade de ter o paciente muito na mão em termos de noção do que está acontecendo com ele do ponto de vista fisiológico, né? Monitorização hemodinâmica, monitorização respiratória, a gente fica olhando para a função renal, fica olhando para diversos parâmetros. E você passou pela teoria alostática e no final você falou assim, é melhor eu evitar intervir muito. O que você acha que são os pontos principais, assim, os erros mais comuns que a gente pode cometer no dia a dia quando a gente tenta intervir para o paciente melhorar aqueles parâmetros, assim? Quais que você acha que são os, os principais, não sei se erros, né, ou as principais intervenções que nós fazemos que podem fazer mal para o paciente que está nessa condição? Essa é uma boa pergunta, Bruno, porque, assim, muitas vezes os doentes precisam realmente de alguma medida a mais, só que não é a grande maioria. E às vezes a gente deixa passar uma ou outra coisa e isso fica aí como um tabu na cabeça da gente, né? Eu esqueci o nome disso. O, o fato é o seguinte, acho que um dos... Mito. Não, ah, eu vou lembrar o nome, mas acho que uma das principais coisas que a gente tem na cabeça é que se o doente não está melhorando, tem alguma coisa errada. Realmente tem alguma coisa errada, mas não necessariamente a coisa errada é corrigível, né? Acho que eu não vou dizer um erro, mas uma conduta bastante comum é a gente ter um doente que não melhora, não melhora, não melhora, e a gente vai progredindo antimicrobiano dele, né? Achando que a infecção é a causa de tudo. E boa parte das vezes não só não é a causa, como é um dos perpetuadores das disfunções. E então os doentes acabam recebendo antibiótico de larguíssimo espectro por um tempo muito grande. Acho que esse é um talvez um dos, vamos dizer assim, dos raciocínios mais seguidos. Lembrei o que eu queria dizer que às vezes quando a gente vê um doente ruim, guarda isso como base para os próximos pensamentos, é o tal do viés cognitivo, né? Lembrei o nome, o que eu queria nomear aqui. E outras coisas assim, o doente não está bem, não vamos tirar as invasões dele. Eu acho que assim, uma vez que o doente não precisa de nenhuma intervenção, desculpa, intervenção, por mais limpo que seja o local que eu trabalho, por menor que seja a incidência de infecções, sempre tem possibilidade de acontecer.
Então, a retirada de dispositivos, acho que é um outro ponto também que é bastante importante a gente levar em conta. A outra é que o doente que tem cara, assim, aquela face de doente, né? Que a gente não fica confortável de mexer muito nele. Poxa, esse doente eu acho que talvez tenha que ser mais mexido mesmo, né? Claro, se ele quiser, né? Tentar tirar da cama, é, algum grau de exercício físico que não precisa ser intenso, é o básico, só para, por exemplo, não ter insuficiência de ombro 6 meses depois. Tá? Só levantar o braço acima da linha interescapular, por exemplo. Coisas simples, que evitam capsulite adesiva e grandes sequelas aí físicas para a médio e longo prazo. Outras coisas, assim, transfusões, né? Vira e mexe, a gente induz a tal da TACO, bastante volume no paciente que já é extremamente frágil. Assim, e vão se somando. Acho que eu falei aqui os que me passaram na cabeça, que eu talvez sejam os mais comuns aqui que me Professor vieram. Marcelo, e quanto à glicemia, como é que você tem trabalhado aí, que é um problema importante para a gente? Ótima questão, Wilson. É, acho que hoje, assim, não tem muita razão da gente seguir os estudos de Leuven, né, de Leuven, tanto um quanto dois. Assim, ter uma flexibilidade um pouco maior, se permitir seus 180 de glicemia, acho que não é um grande pecado. Eu digo 180 baseado no last sugar, mas às vezes passar uma ou outra vez disso, também acho que então não é não é um grande erro. É claro que isso não, a ideia não é que isso aconteça com frequência, né? Certo. Mas eu acho que não dá para a gente ser, eu posso dizer, bastante leniente, né? Tá. Uhum. Você trouxe um pouco lá do estudo FACT, né? Eu acho que o estudo FACT, o objetivo primário do estudo, o desfecho primário foi mortalidade, e um dos desfechos secundários foi dias livres de ventilação. E hoje a maioria dos estudos que a gente tem feito é focando em dias de ventilação, ninguém mais olha para a mortalidade, porque é muito difícil encontrar essa diferença, né? Na sua prática, né? Eu te conheço muito, então eu sei que você teve uma época que você dava mais volume, seguia as recomendações do Rivers e depois veio o estudo FACT, assim. O que você acha em relação ao volume no paciente crítico? Qual que você acha que onde que a gente deve buscar no nosso dia a dia aí o manejo de fluidos? Essa é uma boa Eu pergunta. ainda, eu ainda acrescento, professor, como monitorizar isso aí? Ótima pergunta. São duas boas perguntas. Olha, gente, eu vou falar minha opinião pessoal, tá? O que eu penso de tudo isso. O Bruno falou, assim, nos anos 1990, assim, assim, pros 90 para 2000, aqui na UTI que eu trabalho, assim, era muito volume, todo mundo com sangança, e daqui a pouco todo mundo pronado, porque a gente não conseguia oxigenar os pacientes. E isso foi decaindo. Assim, não só acho que com a literatura nova, com a percepção de que não estava fazendo o que era bom para eles. O professor Mervyn Singer chama a década aí de 70, 2000 como a era das trevas, né, da medicina intensiva. E, e assim, acho que fato, né? Cada momento que passa, acho que outras coisas foram aparecendo com maior importância. Uma delas é invadir pouco, deixar a família o mais perto possível do doente, conversas abertas e focar na satisfação. Isso traz satisfação não só para o doente, para a família, como para a gente também, né? Então, assim, em relação à pergunta principal, eu, pessoalmente, é que se depende muito do doente, mas a maior parte dos doentes eu não monitorizo, assim, nem pressões de enchimento, não faço hemodinâmica funcional. É, examinando o paciente, se ele tem um doente, por exemplo, que chega com uma história de diarreia, chega muito desidratado, clinicamente conicovado, com turgor pastoso, esse doente eu hidrato. Só tomo bastante cuidado, porque assim, dar água, hidratar e dar fluidos são coisas diferentes, né? Sobrecarga hídrica e sobrecarga de fluidos são coisas diferentes. Tirar a água é relativamente fácil do paciente, tirar os sais que a gente deu junto, em especial a NaCl ou sódio, não é tão fácil. Não procuro, assim, uso vasopressor muito precoce, isso é o meu jeito de fazer as coisas, né? E daí para diante, o que eu monitorizo é perfusão para enchimento capilar. Lactato, a gente acaba coletando aqui na UTI na entrada dos pacientes. Muitos já vêm da sala de emergência, que é da nossa
nosso principal fornecedor de pacientes, já vem com lactato polido, mas eu não costumo, daí para frente, a seguir muito recomendações, tá? Até pelo custo que isso traz para a gente. Então, um bom exame E, clínico e o senhor usa ultrassom também. Ultrassom, gosta de Uso ultrassom? sim, Wilson. Tá. Não frequente, mas eu uso sim. Só tomar cuidado também pensa, com. Diga, Bruno. não só pensando em manejo de fluidos, assim, eu acho que algumas pessoas, quando calculam balanço hídrico, acaba que quem tem cama que pesa o paciente, eu acho que é, sem dúvida, o padrão ouro é pesar o paciente, apesar que também tem suas limitações, que pode pesar incorretamente, etc, né? Mas digamos quem não tem, que eu acho que é a maioria aí que está cuidando dos seus pacientes, que vai poder ver o balanço hídrico. Você acha que a gente tem que levar em conta a perda insensível? Como é que eu faço quando o paciente está lá no quinto dia de internação, o balanço acumulado é 10 litros? É 10 litros mesmo? Eu tenho que prestar atenção a alguma outra coisa? Olha, a maior Eu parte só dos. para fazer uma dele, eu lembro o livro do Paul Merrick. Paul Merrick, depois, ele, com a vitamina C, ele não ficou mais tão legal, né? Mas ele falava assim, que edema tecidual é uma preocupação meramente estética. O paciente que está nasarcado. Aí, queria entender um pouquinho nisso, nesse ponto, como que você pensa aí. Mas hoje ele também não pensa mais isso, né? Eu, assim, eu não vou mentir que eu já tive esse raciocínio ali na questão de 25, 30 anos atrás. Hoje mudou totalmente. A impressão que eu tenho é que naquela época eu fazia, eu pessoalmente, pensando em mim, uma autocrítica, fazia muito mal aos pacientes fazendo isso. E, bom, enfim, em relação a, acho que você falou do peso do balanço. O balanço hídrico é uma ferramenta cumulativa, uma ferramenta ultra barata, né? Só questão da gente ir somando e, assim, custo, posso dizer, nenhum, né, para adicional, para um país em desenvolvimento. A balança é o que você falou, né, Bruno? Tem um estudo do professor do Rinaldo Bellomo, a correlação de variação de peso com a correlação da variação de balanço hídrico, em curto prazo de tempo, ela não é forte. É claro, tem perda sensível, mas tem outras coisas. Por exemplo, eu já trabalhei no hospital que tinha desculpe, cama-balança para todos os pacientes. E para você padronizar o número de lençóis, se a bolacha do lençol, desculpe, do monitor fica em cima da cama, se você tira da cama, se o circuito do ventilador, onde você vai deixar, são coisas que aumentam vários gramas, né, a massa do paciente. E pode determinar o negócio, vou dar mais volume porque acho que ele perdeu massa. Isso eu estou falando em variação de 24 horas, tá? Com mais tempo tem outros fatores que entram no meio. Então, acho que assim, o balanço hídrico é uma ferramenta boa, desculpe, balanço hídrico cumulativo. É uma ferramenta boa e barata, né? Perfeito. O Thiago fez uma pergunta aqui, o Thiago Pedroso. E no raciocínio, né, de um paciente que está com disfunção de múltiplos órgãos, e faz sentido a gente incorporar escalas de status performance, ou PPS, ou ECOG, KPS, etc., e para tomada de decisão, eventualmente de limitação de suporte. Sem dúvida nenhuma, faz parte. Eu acho que o peso é baixo, mas faz parte. É claro que o peso maior sempre vem nos valores do paciente e da família dele. E é claro que, assim, se você vê um doente que já tinha um performance status ruim, vem só piorando, e ele tem os valores que já estavam bem longe do que ele quer ser antes de internar, isso pesa e pesa muito. Tá? Eu acho que indubitavelmente é forte, né? Mas eu costumo usar bastante, sim, também, tá? Performance status que não precisa ser quantificado ali por Perfeito. ECOG, KPS, mas pelo menos a gente tem uma ideia semi-quantitativa e às vezes já basta, né? Muito bem. Sabe, e mais uma dúvida, eu acho que no meio da sua apresentação você mostrou lá que tem alguns pacientes que têm um quadro inflamatório maior e mais disfunção inicialmente, eles melhoram e voltam a piorar. Isso na prática, frequentemente a gente tende a interpretar essa nova piora como algo novo acontecendo. Como que a gente pode diferenciar se é a evolução da história natural da doença ou se é algo novo acontecendo? Tem alguma forma de a gente fazer isso ou Perfeito, é muito perfeito. difícil? Eu acho que depende de uma série de fatores também, né? Que não é, acho, depende de uma série de fatores, né, Bruno? Primeiro, assim, você tem um paciente politraumatizado. Você sabe que ele tem um comportamento que, boa parte das vezes, quanto mais grave é o politrauma, ele vai ser pelo menos bimodal, se não mais.
Aí começa a entrar outras coisas, por exemplo, olha, eu trabalho num local que assim, a equipe é super concisa, a equipe multinacional é super concisa, a taxa de infecções é muito baixa. Esse é um ambiente que me leva a pensar que eu tenho que pensar em outras coisas que não é infecção. Eu estou falando infecção porque a infecção é sempre o primeiro raciocínio que vem e a progressão de antibiótico acaba sendo o resultado disso, né? É, então, assim, então, onde eu estou querendo chegar com isso? A gente precisa tentar criar um ambiente ideal para isso, né? Montar uma UTI que o cuidado seja perfeito. E para ter o cuidado perfeito, a gente tem que ter uma enfermagem em número adequado e com super treinamento, né? Só lembrar que a nossa RDC, infelizmente, para os doentes mais graves, ela não permite que isso aconteça. Por isso que nos hospitais públicos a gente tem muita dificuldade de fazer isso. Nos privados, acho que eles já estão com o pensamento à frente e se consegue um número mais adequado e treinamento também para ter uma equipe concisa e focada no cuidado bem feito. Perfeito. Bom, eu acho que tá bom aqui, a gente não tem outras perguntas. Eu vou passar agora por dois casos clínicos. Marcelo, de novo, se você puder ficar com a gente, você fica, senão a gente, a hora que você precisar, você fica à vontade. Tá bom. E aí, pessoal, eu vou pedir para vocês ficarem com a gente, para vocês responderem aí o Mentimeter, e a ideia é a gente tentar dar uma fechada nesse raciocínio da disfunção de múltiplos órgãos e como que a gente pode tentar aplicar isso aí no nosso dia a dia, tá? Vou compartilhar aqui com vocês. Aqui, vamos lá. Ó, pessoal, aqui a gente tem o QR Code, vocês podem escanear, ou então, usando o link ali em cima, o mente.com, vocês digitam o código 6715 3773 para vocês poderem acompanhar as perguntas aí e a gente poder discutir um pouquinho, tá? Então, esse primeiro caso é um paciente que é um paciente com politrauma, que também teve um traumatismo crânioencefálico, foi admitido na UTI após uma craniotomia para drenagem de hematoma subdural agudo, também teve um trauma torácico com contusão pulmonar e um pneumotórax drenado, um trauma esplênico grau 4 que foi manejado de forma conservadora, com embolização da artéria esplênica, e uma fratura de fêmur tratada com fixação externa, tá? Ele, nesse contexto, ele acabou recebendo transfusão, 4 concentrados de hemácia e 4 unidades de plasma fresco, foi entubado, drogas ativas e chega na UTI com sedação profunda, tá? E aí, a gente vai para a evolução, tá? Então, aqui é como o paciente chegou. Ele chegou sedado na UTI, com fentanil e propofol, 0,5 de noradrenalina, vaso 0,04, FiO2 de 50% em pressão controlada, uma creatina de 3,5, com uma diurese de 500 ml, uma bilirrubina de meio, plaqueta de 120 mil, 7,5 de HB, 30 mil leucócitos e ceftriaxona e clindamicina devido à fratura exposta, tá? Como antibiótico terapia profilática. E aí, primeira pergunta aí para vocês: quais medidas a gente pode tomar para tentar uma melhor evolução clínica desse paciente? A gente pode transfundir, pode retirar a sedação, exposição volêmica para desmamar a droga usativa, indicar diálise, ele está com creatina de 3,5, está ligúrico, antibiótico terapia manter por até 24 horas, ou dar diurético, já que ele transfundiu, etc. Vamos lá. Vocês podem selecionar mais de uma questão e ordenar aí, botar uma sequência. Quem ainda não entrou, pode colocar aí seu. Logar também. Mais alguém? O pessoal botou retirar a sedação, diurético. Ó, expansão volêmica, diálise, manter o antibiótico. Alguém falou em transfundir. Bom, muito bem. Então, acho que aí vocês trouxeram alguns pontos. Vamos seguir adiante. Aí depois a gente discute com mais detalhes. Trazer aqui para vocês, agora eu encobrir do D2 até o D4 e vou trazer o paciente lá no D5.
tá? O paciente está no 5º dia de internação na UTI, agora ele está RAS mais 1. RAS mais 1 é um paciente que está... Ele não está com uma agitação perigosa, nada, ele está ansioso, está chamando, tal, mas não é uma agitação que coloque ele em risco, né? Está sem drogas ativas, uma FiO2 de 21%, uma creatinina de 1,2, mas a bilirrubina está em 6 e a plaqueta está em 55 mil. Agora ele tem um HB de 8,2 com 32 mil leucócitos e eritroblastos na periferia sem antibiótico, tá? E aí a pergunta é, e agora, com essa evolução? Qual a sua interpretação aí do 5º dia? Aqui, pessoal, é nuvem de palavras, vocês podem escrever aí o que vocês acham. Tá? Tá pior, piorou, melhorou? Pode escrever o que vocês acharem adequado aí. Melhor. Infecção, atenção à disfunção hepática. Muito bem. Alguma outra? Em risco, função renal melhora, inserir antibiótico, melhora clínica. Muito bem. Tá bom. E aqui eu vou apresentar para vocês a evolução, então, agora do D1 ao D7, tá? Então, vamos tentar observar. O paciente chegou sedado, ele ficou RAS menos 3 no D2, então mantiveram a sedação, e depois foi retirado no D3 em diante. Ó, RAS menos 1, mais 2, mais 1, depois RAS 0. Droga usativa, no D1 era uma dose alta, no D2 desmamou a nora, no D3 desmamou a vaso, e depois foi desmamando a noradrenalina. Do ponto de vista respiratório, estava incontrolada, passou para suporte e foi estubado no D6, com cateter de O2 e depois ar ambiente. Função renal, vejam, ele chegou com 3,5 com diurese 500, mas depois ele abriu uma diurese melhor no D2, no D3, né? E aqui eu queria chamar a atenção, a gente já falou um pouquinho sobre IRA, né? A creatinina é um marcador tardio de função renal, né? Quando a gente mede a creatinina, ela reflete o que aconteceu nas últimas 24, 48 horas. Então, o paciente teve o trauma 24, 48 horas, não é de se surpreender que a pior creatina dele vai ser depois disso, né? E aqui eu mostrei para vocês, eu trouxe a plaquetopenia, ela foi acontecendo depois, mas vejam que ela, quando a gente olhou ali no D4 e D5, era o nadir dessa plaquetopenia, e depois ela passou a se recuperar, né? E a disfunção hepática, muitas vezes num politrauma, o paciente não vai ter essa disfunção na chegada, né? No doente séptico, talvez seja um pouquinho diferente, mas ela pode se apresentar e ela ser consequência do insulto inicial lá, né? Então, se a gente não tiver essa visão longitudinal, a gente pode acabar perdendo essas informações. Então, realmente olhar o paciente no D5, lá, putz, está plaquetopênico, bilirrubina alterada que ele não tinha antes, parece que ele piorou. Talvez num plantão, eu vou lá no plantão, eu vou olhar para esse paciente e falar, poxa, ele está pior, tem que transfundir, tem que fazer alguma coisa, né? Tem que iniciar com antibiótico, enfim. Mas, olhando a evolução da doença, isso aqui encaixa na história natural, né? Então, acho que esse é o aspecto importante. E uma outra coisa para a gente lembrar, o leucograma, gente, é um parâmetro, depois o Marcelo até pode comentar um pouquinho, mas é um parâmetro muito ruim de infecção para a gente. E a gente não pode esquecer de lembrar que o paciente que faz choque hemorrágico, quando ele recuperar, quando a medula começar a produzir mais hemácias, ele vai ter uma reação leucoeritroblática, então ele vai ter uma leucocitose importante. E eu preciso olhar o hemograma como um todo para identificar isso, né? Então, a identificação de eritroblasto no sangue periférico é uma coisa que vai me lembrar mais isso do que uma nova infecção, tá? Então, acho que a ideia aqui é a gente conseguir ter esse olhar, tá bom? Muito bem. Antes de ir adiante, deixa eu ver se tenho... Eu só trouxe, né, um pouquinho dessa importância da visão longitudinal. Então, reconhecer as alterações clínicas laboratoriais esperadas para a evolução da doença, né? Lembrar que a disfunção hematológica e hepática pode ter essa apresentação um pouco mais tardia, meio fora de fase, né? Especialmente hematológica, como o Marcelo mostrou. A hemodinâmica respiratória mais imediata e a disfunção neurológica um pouco mais flutuante, né? E a disfunção renal, a gente já conversou sobre isso um pouco também, né? Cuidar com o paradigma de disfunção renal versus pré-renal, né? A gente tem que trabalhar mais com a ideia de uma disfunção transitória e uma disfunção persistente.
e naquele paciente com uma oliguria instalada, talvez eu não seja tão agressivo. Não sei se vocês querem adicionar alguma coisa, Marcelo, Wilson. Nesse caso, farei alguma coisa diferente, não? Não, tudo bem, Bruno. Beleza. Talvez ali, algumas pessoas ali no D5 começasse antibiótico, né? Começasse colicultura e antibiótico, né? Se não pensasse na evolução Exato. longitudinal, né? Com essa disfunção Exato. hepática, caindo plaqueta, leucocitose, né? É aí que a gente erra, né? Pesa a mão, né, no antibiótico. Exato. Perfeito. Eu Que era só... essa ideia, assim. Pode falar, Marcelo. Não, pode falar. Fala, vai. Eu não tô. Não, é só entender o porquê que dá antibiótico no primeiro dia, né? Primeira coisa. E assim, não foi um trauma de crânio grave, e tudo, mas só lembrar que apesar de a gente usar o sarrafo aí de 7, os doentes mais graves, considerar aí com o trauma de crânio mais grave algum raciocínio tipo emotion, né? Acho que não é nada fechado, mas se alguém vier e falar precisamos transfundir, não é um erro, não é um erro grande, né? Tá? Perfeito. Pensando no paciente neurocrítico, né? Isso. Muito bom. Beleza. Bom, e agora um outro caso um pouquinho diferente, parecido, mas um pouquinho diferente, tá? E aí a gente vai ter mais algumas perguntas aqui. Então, uma mulher de 60 anos, previamente hipertensa e diabética, foi internada na UTI por um choque séptico de cóccix abdominal, por uma diverticulite RINT4, que é o paciente que perfura e faz uma peritonite fecal, certo? Ela foi submetida a tratamento cirúrgico com uma sigmoidectomia Hartmann, saiu com uma colostomia, e chega à UTI entubada, com droga vasoativa e oligúrica, tá? E aqui, de novo, a evolução do D1, como ela chega na UTI. Sedada, tá? RAS-4, também com droga vasoativa em dose alta, uma FiO2 de 40%, urinou 500 ml nas últimas 12 horas, creatina de 2,5, um balanço de 4,5 litros positivo. Tá? Já com 80 mil plaquetas, uma bilirrubina de 2,5 na chegada, 30 mil leucócitos e com ceftriaxone e metronidazol. E aí, nesse contexto, o que vocês adotariam aí? Vou aproveitar enquanto vocês estão pensando, se puder comentar um pouquinho, Marcelo. Naquele caso, algumas pessoas falaram em dar diurético no D1. O que você acha? Era o caso já ou a gente espera um pouco mais? No primeiro caso. Bom, olha, acho que não seria errado dar. Eu só acho que nos primeiros momentos, talvez, se pode ter algum momento que perfusão pode fazer diferença, seja ali. Eu só acho que minimizaria a quantidade de fluidos que eu daria para esse paciente. Eu não daria, primeiras, pelo menos 6, 8 horas, não daria diurético, não. Mas passado isso, provavelmente sim. Principalmente se estiver clinicamente nasarcado, né? E em melhora do resto. Enfim, Então, eu acho que não tem um certo ou um errado, não. beleza. Vamos ver aqui. O pessoal, então, aqui é paciente nossa com choque séptico, de foco abdominal, chegou na UTI. Quais seriam as condutas? Acho que todo mundo, nem todos, né? Acho que a gente está com uma bola dividida aí na sedação. Alguns dariam diurético, 1 mg por quilo. Alguns fariam expansão volêmica para reverter a oliguria. Ninguém escalonaria o antibiótico para meropenem. Eu duvido, viu, gente? Eu acho que vocês estão. Muitos escalonariam e não querem falar, estão com vergonha. E aqui a gente não tem nem como saber quem fala o quê, né? Mas muito bem, eu acho que concordo com não colocar isso como uma possibilidade. Então, vou aproveitar, acho que aqui a gente tem dois pontos para discutir, né? Então, chegou uma paciente com choque séptico, daquele jeito. Manter a sedação ou suspender a sedação? Para que lado você iria, Marcelo? Eu tiraria a sedação. E digo mais, porque assim, a consciência. Se o dente chegar com choque com alta requisição de vasopressor,
a presença da consciência é uma ferramenta de monitorização extremamente boa para saber até onde ir com esse paciente, né? Então, eu tiraria a sedação dele, sim. A pergunta foi só Tá? essa, né, Bruno? Isso. E aí a segunda já é dos fluidos mesmo que fazer. Ela está com 4,5 litros positivo, acabou de chegar numa cirurgia abdominal. Alguns aqui já falaram assim, vamos fazer um teste de estresse com furosemida, né, 1 mg por quilo. E alguns falam assim, não, eu acho que a gente tem que expandir mais para tentar reverter essa oligúria. Tá limítrofe aí, né, 500 ml em 12 horas. E aí? Tinha opção não fazer nada também. Era uma opção, era só não ter botado aqui, né? Só, Bruno, só falar uma coisa que eu deixei passar aqui da sedação. Olha, gente, sedação é uma coisa, analgesia é outra, né? Que esse paciente precisa de analgesia, ele precisa, provavelmente, né? Perfeito. E o que você acha aqui em termos de fluido? Não faz nada, expande mais, porque está chocado, dose alta de vasopressor, ou vamos tentar um teste de estresse com furosemida aqui? Eu simplesmente não mexeria nele aí nessa primeira hora. E se der a cara que as coisas vão bem, passado também 6, 8 horas, se tiver a Nasarca baixando a droga, eu também tiraria, daria diurético para ele. Mas a priori eu não mexeria no começo, não. Tá bom, beleza. Eu acho que hemodiálise talvez só uma pessoa ali colocou. E nutrição parenteral, a gente vai falar um pouquinho mais sobre nutrição, mas acho que esse é um conceito importante para a gente ter. O paciente nessa fase hiperaguda crítica, se tem uma situação onde dieta faz mal, é a nutrição parenteral nesse cenário, né? Que foi o estudo EPN que tentou. É claro que era nutrição parenteral na meta que era dada, né? Então, é uma fase que, embora seja um paciente cirúrgico, que talvez vá precisar, a gente não tem como prever isso agora. Então, talvez o momento aqui seja só de evitar a hipoglicemia mesmo, né? Ou, no caso, ela é diabética, talvez fique até hiperglicêmica, mas não é a hora ainda de começar a parenteral, né? Hemodiálise, acho que a gente vai ter oportunidade de discutir em outros momentos isso aí. E aí aqui evolução, D1 ao D3. Então, evoluiu, tirou a sedação, foi ficando RA0, o vasopressor foi saindo, melhorou um pouquinho ali a troca gasosa, FA2 de 25%. Estou assumindo aqui que está uma meta de saturação de 90% a 95%, aí, mais tradicional. E a creatina foi subindo, foi ficando cada vez mais oligúrica, né? E positivando o balanço. Então, 4,5 litros, depois 1,5 litro, depois 2 litros. A bilirrubina subiu e caiu, a plaqueta caiu e subiu, o leucograma foi melhorando. E agora? Aqui. O que fazer nesse momento? Vamos fazer um teste de respiração espontânea. Vamos estubar se esse teste de respiração espontânea for positivo. Vamos aguardar para estubar mesmo que passe no teste. Vamos buscar um balanço hídrico neutro, parenteral ou retorna para o modo controlado. O item 7 ali foi um pequeno erro de ajuste. Eu vou só voltar aqui rapidinho. Ó, a FiO2 aumentou um pouquinho também, tá? Do D2 para o D3. Vamos ver. Alguém botou o item 7. Isso aí tá de brincadeira. Bom, então, nesse terceiro dia, a maioria aí faria um teste de respiração espontânea, tentaria um balanço hídrico neutro ou negativo, e se o TRE fosse positivo, estubaria. Alguns botariam assim, mesmo que passe, aguardaria para estubar. Bom, Marcelo, você quer comentar aí essa bola dividida aí também? Para que lado você iria, caminharia aqui agora? Tá. Acho que só começar a resposta com o comum das outras, acho que não tem grandes certos, grandes errados, né? É, eu acho que eu estubaria esse dente até antes do terceiro dia, né? Já teria estubado.
e teria evitado positivar o balanço até chegar ali. Uma vez que chegou aqui com o balanço 8 de dispositivo, acho que daria diurético. Se não responder, talvez começar a perder por uma terapia substitutiva renal. E, bom, nutrição parenteral acho que eu guardaria mais para um tanto para o final. Isso se precisar, né, lá no final. Perfeito. Eu acho que aí a gente também pode discutir isso com mais calma. Até daria para começar, né? Eu acho que não seria algo ruim, mas que tá em melhora, mas também não precisa, né? Dá para gente esperar aí a evolução, né? Muito bom. A gente vê que tem algumas pessoas até consideram guardar para estudar, né? Não sei se o raciocínio foi, talvez o balanço está muito positivo, tem risco de falha, mas aí eu acho que é você antecipar que o risco de falha é grande e você fazer as medidas para evitar esse risco, né? Então, mas não atrasar a extubação necessariamente por isso, né? Bom, o que aconteceu? O pessoal não quis extubar, tá? E aí continuou a evolução lá no quinto dia, então começou a diálise, né, do D3, D4, D5, continuou urinando pouco e conseguiu ali fazer um balanço hídrico negativo nos dias subsequentes, tá? Fez uma antibiótico terapia por 4 dias e no D5 voltou a piorar a droga vasoativa. Aumentou a nora para 0,4, a FiO2 ficou ali em 40%, sempre em suporte, né, dialisando, negativando o balanço, e os leucócitos subiram um pouco, tá? E aí, aqui o que a gente vai ter, eu acho que a gente acabou discutindo isso, né, que é esse paciente que faz uma nova piora lá no quinto dia, né, mais para frente na evolução. Como que a gente interpreta isso? Marcelo, como que você interpretaria essa nova piora? Você acha que pode ser uma infecção ou não? Tirou muito fluido com a diálise? Como que a gente pode interpretar essa evolução? Bom, perfeito. Tem algumas coisas que chamam atenção, né? Subiu droga, caiu HB meio 0,02, 0,6 pontos aqui. É outra coisa que chamou atenção. As plaquetas vêm em recuperação também, já vem no quinto dia, né? O que era esperado. Eu acho que assim, infecção sempre pode ser, nunca dá para dizer que não é. Nessa situação, eu acho que eu coletaria culturas dele e, claro, ver outras coisas. Se ele está bem perfundido, se o nível de consciência dele é preservado. Eu acho que não escalonaria antibiótico só por conta disso. É, Só lembrar que, assim, se for pensar em cobertura antimicrobiana, que ele recebeu antimicrobiano adequado até o D4, pensando no ambiente, num UTI que não tem grandes infecções nosocomiais, um ponto aqui eu acho que a gente tem que lembrar, são as candidemias. Por que que eu estou falando isso? Isolar a cândida, só lembrar que a sensibilidade da cultura, o Bactec que a gente usa, roda na casa ali dos 25%, chega até 40% quando a gente consegue coletar até 60 ml de sangue, mas é muito baixa. E não tem nenhuma ferramenta mágica para fazer diagnóstico de candidemia. E a gente acaba fazendo diagnóstico de candidemia e tratando baseado, preemptivamente tratado nos fatores associados, os grandes fatores de risco. E de todos os fatores de risco, ou seja, corticoide, insuficiência renal, o uso de NPP, Candida em outros lugares. Se quiser usar o Candida Score, pode usar, mas acho que os dois principais fatores mais associados que a gente precisa ter em mente, um é a imunossupressão. Que imunossupressão? Os doentes que têm leucopenia prolongada. Perfeito, né? A situação dele. E a outra são as patologias abdominais, principalmente com contaminação de cavidade. Então, assim, aqui, se fosse pensar em uma coisa inflamatória, inflamatória sim, mas infecciosa, eu pensaria fortemente em candidemia. Então, Perfeito. mas eu não, a Acho priori, só que coletaria cultura e observaria. tá bom. Muito bem. E aí, assim, a evolução, nesse caso aqui, não foi muito boa. Do paciente, o pessoal acabou voltando ao antibiótico, mas não lembrou do antifúngico. Tocou de novo e depois evoluiu com choque refratário, prona, enfim, e acabou evoluindo mal. Acho que nos dias subsequentes esse raciocínio ia se seguir, né, Marcelo? Acho que talvez do antifúngico aí. Sim, opa, sim. Né? Tá bom. Acho que é um dente de altíssimo risco para candidemia mesmo.
Bom, pessoal, acho que a ideia de a gente discutir isso, então, era entender um pouquinho da disfunção de múltiplos órgãos, saber que é uma síndrome que ela é comum a várias causas que trazem o paciente para terapia intensiva, né? Acho que talvez os fenótipos sejam um pouco diferentes na prática, né? Mas é muito importante ter essa visão longitudinal, e com isso a gente consegue diferenciar algumas coisas, né? Então, por exemplo, diferenciar uma disfunção orgânica instalada, que o paciente veio com ela e vai continuar com ela mais tempo, daquela que vai se reverter. E isso a gente precisa de tempo, né? Então, o paciente chegou lá oligúrico, talvez 2 dias depois ele vai estar urinando e vai estar tudo bem. E a gente não consegue ter uma previsão na chegada na UTI, ou se eu olhar o paciente transversalmente só num plantão, de entender para que lado as coisas vão, né? Então, é muito importante a gente conseguir avaliar o paciente longitudinalmente, né? Assertividade aí no desmame ventilatório, na retirada de dispositivos, né? Antecipar as consequências das disfunções. Então, o paciente que tem uma lesão renal aguda com anúria, se eu não me atentar e deixar o balanço positivar, eu vou ter atraso, vou ter dificuldade lá no desmame ventilatório, entre outras consequências também, né? Mas essa é a mais palpável aí. E lembrar que evitar as complicações infecciosas vai além dos bundles, né? A gente fala assim, cabeceira elevada, não sei o que e tal, mas o que realmente previne PAV é a gente desmamar o paciente no ventilador. Essa é a medida mais importante. Claro, a higienização das mãos está junto aí, mas dentre todas as medidas, talvez a que mais seja eficaz para a prevenção de PAV é retirar a sedação e prosseguir com o desmame quando for adequado, né? E evitar aí esses tratamentos, né, que a gente faz, que podem ser potencialmente iatrogênicos, sedação, balanço hídrico, a própria ventilação, em alguns casos, né, etc. Tá? Acho que era aquilo que eu tinha. Vamos ver se tem mais alguma perguntinha no Q&A e a gente pode finalizar aí. Teve um participante que colocou aqui que faltou a opção esperar. Gostei, né, de quem comentou isso. Bom, a última pergunta aqui, Marinho perguntou se com essa alteração de parâmetros, né, como que a gente fica em relação à repercussão clínica e o início ou não do antimicrobiano, né? Eu acho, Karine, na prática, assim, quem está começando é muito difícil fazer isso. Eu acho que é sempre bom, na prática, a gente tá discutindo isso com alguém mais experiente. E aí eu vou ser bem sincero, assim, quem está numa visão transversal, está no plantão, é muito difícil de você tomar essa decisão de forma totalmente informada, entendeu? Quem está olhando o paciente todos os dias consegue falar assim, isso aqui era esperado, está no ponto. E é claro que você precisa de experiência, né, para tomar esse tipo de decisão, né? Então, acho que com o tempo a gente vai reconhecendo esses padrões, né, e entendendo que aquilo faz parte da história natural da doença, né, que você não precisa correr muito atrás de certos pontos, né? É claro que numa nova piora importante, infecção sempre vai ser uma preocupação nossa ali na prática, né? Mas o que a gente precisa entender é que nem sempre é isso. Eu acho que esse que é o ponto, né? Reconhecer incerteza quando a gente não tem um diagnóstico claro ali na nossa frente, tá? Bom, gente, acho que é isso. Não temos outras perguntas. A gente passou aqui um pouquinho do horário. Wilson, bom, Obrigado, mestre, valeu. Acho que foi excelente, né? O aproveitamento foi bom. Tema importante do nosso dia a dia, né? E foi muito bem explanado pelo professor e seus casos clínicos fecharam aí. Parabéns para vocês e até uma próxima. Forte abraço a todos. beleza. Obrigado. Muito obrigado, viu, Marcelo, Obrigado, Wilson. tchau. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. Obrigado, Wilson. Tchau para todos. Tchau, mestre. Tchau.